E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu irei dar algumas dicas de como que você pode renderizar cenas com o PC fraco. É bastante importante salientar que todo PC ele vai ter um nível onde você vai conseguir deixar sua cena mais complexa. Se você deixar sua cena mais complexa do que aquilo, seu PC não vai dar conta de renderizar. Tem renderizações que eu já não consigo fazer mais com a minha placa de vídeo e eu tenho que recorrer a fazer com o meu processador, justamente porque eu tenho uma boa quantidade de memória RAM e o meu processador, quando eu renderizo no processador, não tem problema nenhum. As minhas peças, o meu hardware já tem bastante tempo, então tem peças aí que tem de 8 a 10 anos, bastante antigo mesmo. Eu considero meu computador hoje em dia fraco em questão de tecnologia que a gente já tem hoje, e por isso que eu tô gravando esse vídeo para ajudar você que tem um PC ou médio ou fraco para conseguir renderizar cenas e ainda ter uma boa qualidade. Lembrando que a configuração do PC não vai determinar a qualidade que você vai chegar. A única coisa que você pode sentir diferença de um computador fraco para um computador mais forte é a questão da complexidade da sua cena. Num PC mais forte você vai conseguir uma cena muito mais complexa. Você vai conseguir utilizar texturas maiores e você também vai conseguir distribuir mais partículas. Uma grama você consegue deixar mais densa, árvores você consegue colocar uma quantidade maior de árvores. Então existe essa diferença em si, o quão mais complexo a sua cena vai ser. Eu dividi as minhas dicas em duas categorias. A primeira é a preventiva, onde você vai colocar em prática essas dicas assim que você iniciar a sua cena e no decorrer do seu processo, e depois a remediativa, que é a que você já fez a sua cena, mas quer um pouquinho mais de otimização, e assim eu vou dar dica do que você vai fazer nessa situação. A primeira dica que eu dou para você é você refinar e também otimizar todos os seus blocos. Então assim que você vai pegar um bloco de qualquer site e trazer para o Blender e também colocar na sua cena, é importante que você faça esse tratamento de bloco. Lá no meu curso eu tenho um módulo inteiro falando sobre tratamento de bloco. É de extrema importância que você saiba fazer esse processo de uma forma rápida e otimizada, que deixe uma qualidade legal no seu bloco e ainda mantenha uma otimização muito boa, porque se você não faz essa otimização, assim que você coloca 100, 200 blocos, todos mal otimizados, vai acontecer com que a sua cena fique mal otimizada, porque todos os blocos não estão otimizados. E falando na 3DR Class, se você quiser aproveitar a última promoção do preço atual do meu curso, o link na descrição. Eu também já fiz um vídeo falando um pouco sobre tratamento de bloco, onde você encontra os seus blocos e como que você trata eles. Vou deixar aqui no card. Lá eu dou algumas dicas de como que você pode otimizar esse bloco. Para resumir, a primeira coisa que é importante que você faça é tirar a triangulação da sua malha, porque quando você deixa essa triangulação, você está deixando a sua malha mais densa, e quando você desfaz essa triangulação, você faz com que o seu bloco pese menos. Também é importante que você remova vértices que estão sobrepostas, isso vai fazer com que a sua otimização fique muito melhor. E por último, é importante que você dissolva as faces da sua malha que não são importantes para a forma final do seu objeto. Então, se você faz esses processos, o seu bloco vai ficar muito mais otimizado. E para cada bloco existe uma forma diferente de você otimizar. Você pode achar que isso não faz tanta diferença, mas quando você soma, sei lá, 500, 200 blocos que estão na sua cena e que todos estão otimizados, você vai ver que faz toda a diferença você fazer essa otimização. E falando em bloco, não esqueça também de verificar o tamanho da sua textura. Isso está diretamente ligado com a quantidade de memória RAM ou de VRAM que vai ser utilizado, porque quanto maior a sua textura, mais vai pesar na sua memória RAM ou na sua VRAM. Assim, talvez até impossibilitando que você renderize ou que você renderize cenas muito grandes. Eu geralmente utilizo de texturas de 2K para baixo. Muito raramente eu utilizo texturas de 4K ou 8K. Isso quando o objeto está muito próximo ou quando o render é de detalhe. Quando não tem nenhuma dessas opções, 2K para baixo é mais do que o suficiente. Quando você tem um objeto muito próximo da sua câmera, é importante que você utilize o máximo. Então 2K, e quando o objeto está muito longe, aí você já pode utilizar uma textura um pouco menor
menor, porque vai fazer com que a sua cena seja muito mais otimizada. Tem um truque muito legal que você pode utilizar o Blender para redimensionar qualquer textura que você queira. Você pode abrir a sua textura aqui no Blender, ou você procura a sua textura, vai lá em Image e você vai ter a opção de Resize. Aqui você escolhe qual tamanho que você vai querer a sua textura e assim você redimensiona qualquer textura que você queira. Então você viu aí que é bem simples você redimensionar a sua textura, nem precisa abrir no Photoshop ou no GIMP. No próprio Blender você já consegue fazer isso. Outra dica que eu tenho para você é: defina a sua câmera já de início. Assim que você já tenha modelado suas paredes, uma coisa que eu faço nesse caso já é configurar a minha câmera, já é configurar os meus ângulos de câmeras principais. E isso é importante por quê? Por uma série de fatores. O primeiro é que você já sabe as disposições dos objetos. Assim você já pode fazer a sua organização, o seu enquadramento de uma forma muito melhor. E outra coisa é que você já consegue planejar de uma forma muito mais eficiente a otimização da sua cena. Você já sabe o que vai ficar mais longe, o que vai ficar mais perto. Você já sabe áreas da sua cena que não serão vistas. Assim você não vai fazer coisas tão complexas aonde a sua câmera não vê. Eu gosto de utilizar muito esse processo em cenas externas. Assim eu faço a minha distribuição de partículas somente na visão da minha câmera e utilizando o Scatter. Se você não sabe o que é o Scatter, eu já fiz vídeo sobre ele. E se você quer adquirir, link na descrição. Além de você não pagar nenhum centavo a mais por isso, ainda você ajuda o canal. É um add-on muito bom. Você consegue fazer essa distribuição somente na visão da câmera e assim você deixa essa distribuição muito mais otimizada, porque você não vai ter grama para todo lado, você só vai ter grama aonde a sua câmera vai ver. E você também pode fazer essa distribuição por distância. Você pode determinar que uma distância X não terá uma densidade muito grande de grama, justamente porque é muito mais difícil de ver quando o objeto está muito longe. E essa é uma das dicas que também está incluída nessa grande dica aqui, que é você fazer um level of detail, que resumindo é fazer com que os objetos que estão próximos da sua câmera tenha mais detalhe, tenha mais definição, tenha mais trabalho de refinamento, e os objetos que estão longe, você não se preocupar tanto em deixar eles tão pesado, tão definido. Isso porque esses objetos não serão vistos com bastante detalhe, já que eles estão longe. Então se o objeto está muito longe, aí você já consegue deixar ele com menos detalhes. E você só vai conseguir fazer isso se você já tiver a visão da sua câmera definida, porque como que você vai saber que o objeto está longe da câmera se você não definiu o ângulo da câmera? Então é por isso que é importante que já de início você defina a posição da sua câmera, o ângulo da sua câmera. Assim você vai ter muito mais facilidade de saber se o objeto vai estar longe ou vai estar perto, o que vai ser visto pela câmera ou não. Assim você já consegue ter uma estratégia de otimização muito melhor do que se você fosse definir a sua câmera só posteriormente, porque quando você faz posteriormente você não tem essas informações. Levando essa dica em consideração, quando você faz displacement, eu já ensinei como que você faz displacement. É só você vir aqui no card, tá aparecendo aqui para você clicar. O displacement é um efeito muito pesado, é uma coisa que eu ainda espero que o Blender otimize mais, que é muito pesado mesmo. Você pode até dobrar o tanto que a sua máquina vai ter de trabalho somente utilizando displacement. Então é importante que você saiba que o displacement é bastante pesado. Quando você já tem a visão da sua câmera definida, você pode planejar de uma forma muito melhor onde que você vai colocar displacement e onde você não vai colocar. Como eu disse, o displacement é um efeito muito pesado e é importante que você coloque ele somente perto da sua câmera, porque longe não vai fazer tanta diferença assim. Somente com o meu AO e com o meu normal map, ele já vai dar um efeito muito legal, e justamente por ele estar longe, você não vai ver esse deslocamento, você não vai ver essa necessidade de deslocamento. Mas quando o objeto está muito perto, aí é importante que você utilize o displacement, e isso porque vai deixar a sua renderização muito mais legal. Outra dica é você não utilizar a visualização dos cycles interativa na minha viewport. Isso tem diversas implicações. A primeira é que vai travar bastante o seu computador se o seu PC for fraco, então não é legal que você fique fazendo essa visualização. Eu faço geralmente quando a minha cena está mais leve no início, então no início não tem tanto problema, mas quando está muito pesado, aí você já não consegue fazer essa visualização com uma forma muito legal. Outra coisa que, se você ainda quiser fazer essa visualização, é você fazer um recorte, você renderizar somente uma área. Assim você faz uma renderização muito menor e isso vai fazer com que a sua renderização fique mais otimizada e não tenha risco de travar o seu computador.
computador. E outra implicação é que qualquer mudança que você for fazer, ele vai atualizar em tempo real. Assim vai consumir muito mais processamento da sua máquina. E o que eu faço para burlar isso é renderizar renders de testes. Assim eu evito de ficar renderizando toda hora, de ficar atualizando a minha viewport toda hora. Eu também tenho mais tempo de verificar se algo está ruim ou se está bom, deixando a minha cena muito mais refinada, e assim eu não fico consumindo tanto processamento em tempo real da minha máquina, deixando o meu processo muito mais otimizado e muito mais rápido. Aliado a isso, eu ainda utilizo a visualização interativa dos cycles na minha viewport, mas o que eu faço? Eu utilizo bastante para configurar os meus materiais, porque é importante que você veja os seus materiais funcionando em tempo real. Mas para fazer os meus materiais, eu isolo o objeto. Assim eu não preciso calcular toda a minha cena de uma vez só. Eu calculo somente o objeto, fica muito mais otimizado, e para deixar o meu material mais preciso, eu vou trocando de HDRI. Assim que eu finalizo o meu material, eu faço o render de teste e vejo se os meus materiais estão bem configurados. Se não tiver, eu volto para o processo de refinar esse material. Assim fica tudo muito mais otimizado, o processo fica mais otimizado e também a imagem fica muito mais precisa e muito mais perto do que eu espero extrair daquela imagem. Outra coisa que você pode fazer para otimizar mais ainda essa dica é travar a sua interface do Blender. Assim que você for renderizar a sua prévia ou a sua imagem final, o que acontece é que se você não trava a sua interface, você ainda pode mexer no 3D da sua cena. Mas caso você não queira fazer isso e ainda queira deixar mais otimizado, você pode vir aqui na minha aba Render, aqui na parte superior, e vir aqui em Lock Interface. Isso vai fazer com que o Blender entenda que você não vai mexer enquanto ele está renderizando. Assim ele desconsidera para a renderização toda a malha da minha viewport 3D. Então se você não vai utilizar a sua viewport enquanto está renderizando, você pode travar ela, você não vai conseguir mexer em nada, ele vai estar travada. Assim você consegue deixar a sua renderização levemente mais otimizada. Outra coisa que também vai deixar muito mais otimizado a sua parte de cálculo de luz é você colocar suas Portal Light. Assim que você cria uma lâmpada desse tipo, você vai ter uma opção de transformar ela em uma Portal Light. Isso vai fazer com que o cálculo de luz do Blender seja mais otimizado. E por que esse cálculo é mais otimizado? O Blender ele é um renderizador Path Trace. Isso quer dizer que a minha luz, os meus raios de luz saem da minha câmera. Isso faz com que o meu cálculo de luz seja muito mais preciso comparado ao caminho inverso, que seria a luz emitindo o meu foto e a minha câmera captando esse foto. Esse processo, ao contrário, faz com que a minha renderização seja mais otimizada, e tem uma forma mais otimizada ainda de você deixar esse processo, que é você colocar a sua Portal Light. Assim você diz para o Blender o caminho de saída dessa luz, porque se você não adiciona essa Portal Light, o Blender de forma aleatória vai tentar encontrar esse caminho, e quando você coloca a Portal Light, você já diz para o Blender, previamente para o Blender, onde que está a sua saída de luz. E aliado a essa outra dica, você também pode ativar a sua árvore de luz, que é o meu Light Tree. É muito fácil de você achar essa opção. Você vai vir aqui nas minhas propriedades de render e aqui você vai ter o Light Tree, que ele vai criar uma árvore de luz, assim deixando a sua luz mais otimizada. O que eu indico é que você deixe essa opção nativamente ligado, já de início, porque assim você vai deixar o seu cálculo de luz mais otimizado. Voltando para a minha parte de modelagem, existe um modificador no Blender que vai fazer com que você consiga tirar a densidade da sua malha, caso você tenha malhas mais orgânicas, por exemplo, uma cortina, um tecido, uma cama. Se você tem esse tipo de modelagem, esse modificador vai casar muito bem com esse tipo de situação. É o Decimate. Ele vai fazer com que a sua densidade de malha diminua. É muito fácil, você vai vir aqui em Modifier, adicionar modificador e você vai ter o Decimate. E essa primeira opção é a que eu mais utilizo, e nesse slide aqui você pode reduzir o número máximo de densidade da sua malha. É importante que você faça esses testes. Se você tem uma malha muito pesada, esse teste pode travar o seu computador, esse processo pode travar o seu computador, mas é importante que você espere um pouco, porque mesmo travando o seu computador, pode ser que ele volte e faça essa otimização de malha. Se você for visualizar a quantidade de vértices ou também a quantidade de faces que tem naquele objeto, você vai ver que esse objeto está muito mais denso. Isso também é uma dica muito importante, ative essas estatísticas, assim você vai ter um controle melhor de quantidade de vértices que tem na sua cena, a quantidade de vértices que tem o seu objeto, e isso faz com que você tenha esse controle mais fino, e assim você tende a prestar muito mais atenção se o seu objeto está ficando mais pesado
pesado ou mais leve, porque você tem uma quantidade, um valor quantitativo de vértice ou de face que aquele objeto tem. Agora a gente vai entrar na nossa categoria de dicas paliativas, onde você já fez a sua cena, você viu que está pesada e você quer deixar essa cena mais otimizada e não quer fazer um processo tão demorado como os últimos processos que a gente fez. É importante que você faça os outros processos, porque ele vai fazer uma diferença muito maior do que as dicas que eu vou dar a partir de agora. A primeira dica dessa categoria que eu vou dar para você é utilize o Simplifile. A utilização do Simplifile vai fazer com que você limite e simplifique a complexidade de alguns parâmetros da sua renderização. Um dos parâmetros que você pode limitar é a minha subdivisão. Digamos que você tem alguns objetos que você adicionou o modificador de subdivision e você colocou valores variados para cada objeto. Você pode dizer que todos os objetos no máximo vai ter a subdivisão, sei lá, de 3. Assim, todos os seus objetos no máximo só pode chegar a uma subdivisão de 3. Você não precisa em um objeto por um e fazer essa mudança. Com o Simplifile você já faz de forma automática. Como você consegue ver aí, você tem duas categorias. A categoria do Simplifile do render e também da viewport. Você pode deixar sua viewport mais leve somente utilizando essa categoria da viewport. Assim você consegue limitar ao tanto de subdivisão. Outro que eu diria que é o mais legal, que você consegue fazer a limitação da resolução das suas texturas. A sua textura no máximo só pode ter até resolução tal. No caso aí eu gosto de limitar para 2K, que é o 2048. E isso eu faço na minha renderização. Assim que eu coloco a opção de 2048, no máximo as minhas texturas terão 2048 pixels na maior largura. Isso faz com que, mesmo que você tenha colocado textura de 16K, de 8K, de 32K, não importa, no máximo ele só vai ter 2048 de largura. Assim você deixa a sua cena mais otimizada e não precisa fazer aquele processo de redimensionar as texturas manualmente, você já faz de forma automática. As duas últimas dicas que eu irei dar agora são para quem é mais experiente com Blender. Se você não for tão experiente assim, eu ainda vou fazer um vídeo dedicado para essas duas dicas, onde a gente vai ver como que faz esses processos. A primeira dica é você utilizar árvore 2D. Se você está fazendo uma cena externa ou até interna, você pode colocar árvore 3D, que se você colocar uma quantidade muito grande, é capaz de você nem conseguir renderizar a sua cena, de tanta quantidade de partícula que você tem. Porque uma árvore em si já é bastante pesada, porque ele tem o tronco, que tem muita malha e tem diversas folhas, milhares de folhas, e cada uma delas vai pesar bastante na hora de você renderizar. Se você coloca uma, duas, três, quatro, cinco, você vai deixar ainda mais pesado, tanto para o seu processador, sua placa de vídeo, e também a quantidade de memória RAM que vai ser utilizada. Nesse caso, o que eu faço é utilizar a árvore 2D. E como que eu faço para essa árvore 2D não ficar ruim, não ficar com uma aparência ruim? Eu faço todo um processo por trás. Eu tiro uma renderização dessa árvore, então eu preciso da minha árvore 3D, faço a renderização dela e coloco essa textura renderizada na minha cena. Assim eu consigo deixar ela muito melhor. E isso eu faço utilizando a iluminação final que eu terei na minha cena final. Por exemplo, se eu tenho um fim de tarde, eu pego um HDRI de fim de tarde e na minha cena principal eu pego esse mesmo HDRI, coloco no meu arquivo onde vai ser renderizado somente as minhas árvores. Eu coloco esse mesmo HDRI, assim as minhas árvores terá a mesma iluminação caso ele tivesse na minha cena principal. Essa cena que eu estou mostrando aí, eu fiz a minha floresta inteira somente com árvore 2D. As árvores que estão mais perto são árvore 3D. Eu gosto de utilizar essas árvores 3D mais na frente. Isso porque eu não quero deixar muito na cara. Então é aquele processo do left of detail. Na frente eu coloco objetos mais detalhados e no fundo eu deixo objetos menos detalhados. Isso porque a gente não vê tanto detalhe assim no fundo. E assim eu consigo fazer esse equilíbrio tanto de otimização e de qualidade. Essa qualidade vai ficar boa justamente porque eu fiz aquele processo que eu descrevi anteriormente. A otimização vai ficar boa justamente porque eu também consigo fazer uma distribuição infinitamente maior do que eu conseguiria fazer com a árvore 3D, e aí eu tenho o melhor dos dois mundos. E a última dica é você renderizar cenas que são muito grandes em camada. Isso vai fazer com que você não precise gastar todo o seu processamento de uma vez só. Você vai renderizar primeiro uma camada, depois você renderiza outra camada, assim você vai renderizando quantas camadas você quiser e por último você junta tudo em uma imagem só. O mais difícil desse processo nem é tanto fazer o processo, mas sim planejar e entender como que faz esse tipo de processo.
processo. Depois que você planeja muito bem, entende esse processo, é muito mais fácil de você colocar em prática. Como você está vendo essa cena aí, eu fiz utilizando o Scatter. Eu distribuí todas as minhas árvores, essas árvores primeiro aí são 3D, depois eu distribuí as minhas montanhas, essas árvores aí são 2D, e depois eu coloquei mais umas montanhas atrás e coloquei o meu fundo. E depois juntei tudo. Essa é a primeira camada, você consegue ver a camada isolada. Depois essa é a segunda camada isolada e também essa é a terceira camada. E quando eu junto tudo, o resultado fica dessa forma aí. Você consegue fazer essa junção de forma muito fácil com o próprio compósito do Blender, mas você também pode fazer essa junção no Photoshop ou em qualquer outro programa que você quiser. Essa outra cena aí foi uma cena para cliente e você vê que eu coloquei a maioria das dicas em prática. Você vê que eu dividi em camadas, então tem uma primeira camada, tem uma segunda camada. Essa cena em específico foi um pouquinho mais difícil de planejar, porque tinha muito fumaça, fog, e isso é um pouquinho mais difícil de você juntar, mas depois do planejamento isso foi mais fácil de colocar em prática. E também utilizei as minhas árvores 2D. Você vê aí que tem um monte de árvores 2D, isso faz com que eu consiga renderizar uma cena que aparentemente é muito mais pesada do que ela realmente é, porque eu fiz essa otimização. Dá um pouquinho de trabalho, mas você consegue ter um resultado muito legal e muito otimizado. E assim você faz com que o seu computador, que é fraco, consiga renderizar cenas que aparentemente é mais pesadas. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você está se perguntando quando a gente vai lançar a segunda parte do vídeo onde a gente está construindo a nossa cena do zero, eu ainda estou fazendo a edição dessa aula, tá bastante difícil, e eu dei prioridade por lançar esse vídeo aqui justamente porque eu sabia se eu fosse dar prioridade à segunda parte da minha aula, eu iria atrasar e nessa semana não teria vídeo. Então, para priorizar o vídeo nessa semana, eu fiz esse vídeo mais rápido, dando essas dicas. Espero que tenha sido útil para você. Se alguma dica que você não sabia, já deixe seu like, considere se inscrever aqui no canal e logo a gente já traz a segunda parte, onde a gente vai renderizar essa cena aqui do zero. Aqui embaixo eu tô deixando os links dos add-ons que foram citados nesse vídeo e também de outros que eu utilizo também, são os que eu mais recomendo. Também aqui embaixo tem o link da 3R Class, se você quiser ver passo a passo, de uma forma muito mais organizada e muito mais explicada, como que você renderiza a sua cena, como que você otimiza, como que você faz esse tratamento de bloco. Todas essas dicas aqui vão estar lá de forma muito mais detalhada, e se você comprar agora, você aproveita o último período que vai estar com esse valor, justamente porque em outubro eu vou lançar muito mais módulos e o valor do curso vai ficar muito mais alto, vai ser reajustado. Agora eu irei finalizar o vídeo por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!